Quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você. Quero convidar a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, ou 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Vou ler desde o 8. Vou ler desde o 7 para ficar melhor para entender. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Amém? Amados, eu não tenho dúvida que talvez uma das coisas mais difíceis na vida de uma pessoa é lidar com a derrota, né? E esses dias nós temos levado umas derrotas feias. Quem ficou bravo essa semana com o Tite aí, levanta a mão. Lá, os irmãos, nem terminei de falar a frase, o cara já está levantando a mão. No Brasil, Copa do Mundo, né? As pessoas têm falado disso. Alguns temos outras decepções, né? O time é rebaixado para a Série C, o teu candidato perde. Tudo parece que conspira. E aí quando o jogo está ganho, né? Quem assistiu o jogo da seleção brasileira, né? O jogo ganho, você já estava comemorando, já estava preparando, pensando na terça-feira, né? Que você ia ficar mais um dia sem trabalhar à tarde. E aí tem um Petrovic, um Vic, um Novic, tem um croata no meio do caminho, né? Tem um goleiro, tem o joelho do Marquinhos, enfim. E eu quero refletir com você hoje sobre qual a nossa atitude diante das derrotas. Talvez essas derrotas que a gente tem na vida podem vir de várias fontes, né? Pode vir de uma forma, pode vir de outra forma. Mas o que mais importa é como que nós lidamos com ela. Qual é o resultado final, como nós lidamos com as derrotas. Estou pegando o gancho aí da Copa, das eleições, tudo. Mas para a gente pensar sobre isso. Como que nós reagimos diante da adversidade, diante da derrota, diante da luta, diante da oposição. Eu costumo falar com as crianças em casa e nós passamos alguns dias aí difíceis, né? Faleceu uma prima da Karina, o tio passou mal no enterro, né? Era a nora dele sendo enterrada ali em Pinhais. Ele passou mal, dali foi para a UPA, da UPA foi para a UTI, da UTI foram ver que ele estava com um tumor no intestino que não sabia, tiveram que tirar o intestino e faleceu. O Luiz Henrique, primo da Karina, perdeu em menos de 48 horas a mulher e o pai. O Gabriel também perdeu a avó. Então essas lutas, assim, nós conversando com as crianças um dia, com as criancinhas. Minha criancinha fez 19 anos, né? Meu bebezinho. Aí lembrei de um provérbio que diz assim: é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. A Bíblia fala para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A gente tem que se alegrar. Mas a festa é boa, a vitória é boa, é importante. Mas eu não sei você, a gente consegue se alegrar com a vitória, é importante tudo. Mas onde você aprende mesmo é na derrota, é na luta, na adversidade. Você vai numa festa de aniversário, é muito gostoso. Tipo, e tal, e brincadeira, tal, tudo isso. Agora vá num velório, vá no enterro. As lições que você tira, o aprendizado, as reflexões. As derrotas nos ensinam muito mais, eu acho, que as vitórias. Muito mais. É gostoso vencer, sinal que você fez tudo certinho, tal, não tem nada contra, né? Mas é nas derrotas, talvez, se você olhar, as grandes guinadas, as grandes mudanças que você teve na sua vida, foram momentos de adversidade. Foram diante de derrotas. Que você disse, não dá mais, eu tenho que mudar isso, tenho que mudar a rota, algo tem que acontecer. Algo tem que ser mudado. É assim no esporte, é assim na vida profissional, é assim na vida familiar, é na vida pessoal. Mas essa questão não importa como que vem a derrota, importa como a gente lida com ela, qual que é o resultado final. E é isso que faz de nós pessoas diferentes umas das outras.
Porque como eu lido com a derrota? Ontem nós estávamos em casa, tivemos a confraternização do grupo de discipulado ali, aproveitamos comer um bolinho com a Rebeca, mas meu sogro estava ali, conversando, eu, Rastelli, meu sogro, meu cunhado, e nós estávamos falando isso, sobre como que as pessoas, a questão de trabalho, tem tanta oportunidade de trabalho, mas as pessoas às vezes não querem trabalhar. E como que as pessoas lidam com situações. Citei esse caso, por exemplo, da família que perdeu. Às vezes você anda pelas ruas e você encontra mendigos, pessoas que estudaram. O Rastelli fala que ele conhece um rapaz aqui de Maringá, ou não sei se está aqui ainda. O cara é maestro. E está na rua. Cara, o que aconteceu? Esse homem não foi para casa, cansei de ficar em casa, vou para a rua. Algo aconteceu na vida dele, que ele não soube lidar com aquilo, e ele foi parar nas drogas, na rua, na bebida e tal. Mas existem pessoas que passaram talvez pela mesma situação, muito parecida. E dali tirou forças. Fez daquilo ali um momento para se reerguer, para recomeçar. Então todas as pessoas têm derrotas, porém nem todas estão preparadas para vencer. Isso é uma grande verdade. E nós no ministério, a gente sabe disso, os pastores sabem disso, que aconselhar, acompanhar pessoas desencorajadas, desanimadas, talvez seja um dos grandes desafios que todos nós temos no ministério. Talvez não só nós pastores, você no seu dia a dia, lá no seu trabalho, talvez você é chefe, você é patrão, ou você tem um colega de trabalho, e encontra alguém que está desanimada, desencorajada, é um desafio você encorajar, você ajudar aquela pessoa a mudar. Mas é tão bom quando a gente começa a ver resultados daquilo que você tem trabalhado, daquilo que você tem falado, quando começamos a ver transformação na vida das pessoas, a postura mudando, a atitude mudando. E eu acredito que quando a gente olha para a Bíblia, nós temos que ser cristocêntricos, bibliocêntricos, né? Ter a Bíblia no meio. O que a Bíblia diz? Não só o que a gente acha, que hoje o mundo está cheio do que a gente acha, né? Pastor, eu acho o quê? A minha opinião é. Com rede social, então todo mundo tem opinião de tudo, né? Mas não importa o que você pensa ou o que eu penso, o que importa é o que Deus pensa. Importa o que a Bíblia fala. Em 1 Coríntios 1,18, o apóstolo Paulo diz que, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra da cruz, a palavra de Deus, é a sabedoria para nós, é o poder de Deus para nós. Eu quero falar algumas coisas com você aqui hoje, alguns conselhos práticos. Está soltando, nossa. Alguns conselhos práticos aqui, para aqueles que acabam de vir de uma derrota. Se eu pudesse sentar, depois do jogo, entrar no vestiário da seleção brasileira, o mais ainda do Operário, quando caiu para a Série C, o que eu falaria? A primeira coisa, primeiro eu quero que você vá comigo lá em 1 Reis, agora é primeiro. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. E aqui que eu quero acompanhar uma história com você. A história de Elias, após ele vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele orou para que voltasse a chover, que não chovia 3 anos e meio, choveu. Só que ele começou a ser perseguido pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Depois de uma grande... Capítulo 19, de 1 Reis. E ele, no meio dessa perseguição, sendo perseguido pela rainha, pelo rei, pelos dois, né? Mais pela rainha Jezabel, ele foge. E aqui ele não errou um pênalti, não fez nada disso para fazer isso. Olha o que diz o texto. Capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, dos profetas. E aí versículo 3 e 4. O versículo 3 diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se, e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, seu ajudante. Versículo 4. Ali mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais.
A primeira coisa que eu diria a alguém diante de uma derrota, de uma batalha perdida, de uma Copa perdida, de um problema no casamento, de um problema, perdeu o emprego, sei lá, diante de uma derrota, de uma adversidade, é não se isole. Diga assim, não se isole. Mas se a derrota já é algo negativo, isolar-se vai acabar aprofundando ainda mais esse sentimento. A pessoa, às vezes, diante de uma derrota, qual que é a nossa tendência? É se isolar. E aí nós temos uma imagem célebre desse último... Que dia que foi o jogo? Sexta. Do Tite. Após a derrota, né? Não ficou no campo e saiu. Eu sei que um monte de gente, até eu joguei pedra aí. Onde é que você viu tal? Mas vamos se colocar no lugar do cara também. Para ele também foi uma decepção. Né? Eu vi um pouquinho na entrevista, ele até reconhece que talvez não devia ter saído na hora e tal. Mas ninguém é perfeito, ninguém sabe lidar com as emoções ali. Vai saber, ele era a segunda Copa dele. O que tinha em torno disso. Mas, às vezes, a tendência nossa é se isolar diante de uma derrota. Não quero que ninguém venha falar comigo, eu vou embora, eu vou fugir, eu vou sumir. Essa é a tendência das pessoas. Sempre que a tentação de isolar te atacar, combata essa vontade. Não se isole, não fique sozinho. Olhe para esse exemplo de Elias e nós vemos que depois de receber uma ameaça de Jezabel, ela ameaçou ele, eu vou te matar, eu vou fazer que os deuses me matem, se até amanhã, essa hora, eu não fizer para você o que você fez com os profetas, ela ameaçou. E aí o texto fala que ele deixou o seu moço, seu ajudante, fica aí que eu quero ficar sozinho, e se isolou, se foi. Não se isole. É uma tendência nossa fazer isso, se isolar, ficar no nosso canto, não quero falar com ninguém. Mas isso pode ser terrível. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo então tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mas a segunda coisa que eu diria a você é que não resuma, após uma derrota, não resuma a sua vida a comer e dormir. Geralmente a inércia é uma das atividades que a gente se entrega depois de uma derrota. Você perde uma batalha, uma situação, uma guerra, uma circunstância difícil, o que vem sobre nós? A inércia. Eu não quero me mexer, eu não quero sair do lugar. Eu me isolo, eu vou ficar aqui e acabou, não quero mais. Não vou me envolver com isso mais. Eu não vou fazer esse negócio mais. Eu não vou fazer isso. Geralmente a inércia vem. Muitos se entregam a isso. E a vida se resume agora a comer e dormir. A vida começa a se resumir aos mais básicos, as coisas mais básicas, as coisas mais elementares da vida. Eu vou me preocupar é comigo mesmo. E ele comia, bebia e dormia. Se preocupou com o básico. Isso é algo que você tem que rejeitar. Não se isole. Não fica nessa vida do come e dorme, ou do básico. Não, vou viver só para isso. Eu vou cumprir tabela aqui. Agora eu só jogo. É que nem você. Agora vai ter a semifinal da Copa, né? Você perde lá a semifinal. O cara vai decidir o terceiro e quarto. Para o Marrocos ainda vale alguma coisa. Mas imagina a Argentina e França decidindo o terceiro e quarto. Não, nem aí. Amém, irmão. Mesmo Jesus, a Bíblia mostra que ele tentou algumas vezes descansar, mas às vezes as obrigações, os deveres dele falavam mais alto. Amados, talvez você está no meio de uma batalha, dificuldades, adversidades, lutas, e aí vem aquele sentimento, quase uma depressão, às vezes até um sentimento de depressão, e você quer se isolar. Você, não, eu vou só comer, beber e dormir. E aí você lembra que você tem algumas obrigações. Por isso que você tem que ter uma agenda. Você tem que ter um compromisso. Você tem que ter algo que diga para você, eu tenho que me levantar amanhã cedo e fazer isso, isso e isso. Por isso você tem que pegar esse mês, esse restinho de mês que tem, e começar a escrever alvos para o ano que vem. É emagrecer, é crescer cabelo, não sei como é que faz. Implante, emagrecer dá, né?
Hã? Engordar é mais fácil, né? Profissionalmente, intelectualmente, a sua família, quais são os seus alvos? Sabe por quê? Porque isso te motiva a não começar o ano, come, bebe, dorme. Pastor, já deu a minha idade. Dias atrás, estava em Ponta Grossa, enquanto os pastores, fui visitar meu tio e minha tia Teca e o tio Agostinho. Tia Maria e o tio Agostinho. Tia Teca, 77 anos, tio Agostinho, 83 anos. E o tio Agostinho foi quem me ensinou a dirigir, muito queridos, talvez ele veja essa mensagem. 83 anos. E aí, tio, como é que o senhor está? Saúde dele impecável. Foi militar, né? Major, exército, tudo. E aí ele falou assim, agora deu uma paradinha com as caminhadas, tua tia está com uns probleminhas de saúde, eu fico cuidando dela. Mas agora abriu uma academia aqui na frente. 83 anos, gente. Abriu a academia aqui na frente, eu vou me inscrever. Eu levo ela, deixo ela sentadinha ali me vendo e eu faço os exercícios. Ele foi fazer os exames esses dias, ele foi com o médico e falou, o senhor vai viver até 120 anos, Agostinho. Se não dá 70 anos para ele. Com 83 anos. 60 e alguma coisa. Esperto, inteligente sempre foi. Saúde, cuidou. Mas podia dizer, 83 anos, vou ficar sentado em casa aqui vendo televisão. Passou dores, passou lutas. Perdeu um filho, que era o meu melhor amigo, né? Com 6 anos atrás, meu primo faleceu num acidente de carro. Mas está lá, batalhando, lutando, vivendo. Ontem nós falávamos sobre isso também, conversando, né? O pastor Mateusiense, né? Quem lembra do Mateusiense, né? Lembra? Da Assembleia de Deus, né? Lá em Curitiba. Faleceu ano passado, acho, de Covid, alguma coisa assim, se não me engano. Não lembro agora. Mas se não me engano é ele que perdeu 4 filhos. Imagina um homem na sua vida, morreu com uns 80 e poucos anos, perdeu 4 dos 5 filhos. Doença, acidente e tal. Mas nunca parou de pregar, nunca parou de fazer a obra de Deus. Teve seus erros, seus acertos, mas se motivou. Talvez eu creio que a maior dor que alguém pode ter é perder um filho. Tem pessoas que reagem assim. Tem outras pessoas, nós conversando da história, citado um caso, de uma pessoa que perdeu 2 seus filhos e se matou. Como eu encaro as derrotas, as lutas, as adversidades? Não resuma a sua vida a comer e dormir. Qual o teu plano para o ano que vem? Qual o teu projeto para o ano que vem? Pastor, mas Deus tem que dar, mas se você não ouvir ele, escreve e mostra. Deus, está aqui, ó. O que o senhor quer que mude? E aí Deus vai mudando. O homem escreve os planos, né? O caminho, mas o Senhor dirige os passos. Não dê ouvidos a todas as vozes. Versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, em Horebe. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Veio a palavra do Senhor. Veio a voz. O anjo já tinha falado, agora a palavra do Senhor. E ele disse, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Esse versículo 9, mas não dê ouvido a todas as vozes, ouça o Espírito de Deus. Nós devemos, na vida, saber muito bem filtrar aquilo que a gente ouve. Não alimentar tudo que é falado. Às vezes é o medo que nos imobiliza. Às vezes são pessoas que falam, que nem nos conhecem direito, mas falam algo da gente e criam um estereótipo. O fulano é assim, o Beltrano é assim. Você precisa saber quem você é. E a palavra de Deus nos ensina que somente as coisas importantes devem ser inseridas, guardadas, conferidas lá no seu coração. Você precisa saber quem você é em Deus, a sua identidade, o seu propósito, e aí pode falar o que quiser. Não tinha uma música assim, era do Jairzinho? Deixe que diga, que pense, que fale. Né? No tempo do Marcio essa. Olha o que Maria... Lembra Maria, mãe de Jesus, quando Jesus nasce? E aí foram lá os pastores, foram lá os magos. E aí Jesus, certo dia, já adolescentezinho, vai até ao templo. E eles voltam, perdem Jesus por lá, e Jesus estava ensinando os mestres já. E aí, todos se maravilhavam daquilo que Jesus falava. Maria diz assim em Lucas 2,19, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração.
Uma coisa que desde cedo eu sempre convivi foi com palavras proféticas. Sempre fui aberto a essa palavra de profecia, conhecimento, sabedoria. Crescemos numa igreja pentecostal com muito disso. Depois, quando fui para o seminário, eu lembro na comunidade cristã de Curitiba, onde eu estudei lá no Ceifa, nós tínhamos ministrações e os cultos, além dos cultos. Todo culto era gravado já naquela época, ano 2000, em fitinha, cassete. Lembra se tinha cassete? Que às vezes tinha que rebobinar com a caneta ali. Eu lembro da minha formatura, por exemplo, eu tenho que até achar alguém que tem. Se você tiver um Walkman, qualquer coisa assim, eu tenho a minha fita gravada. E aí cada um dos formandos foram lá, e aí tinha uma equipe de fora, dos Estados Unidos também, pastor Dick Iverson, mais uns caras, e eles profetizavam sobre nós. Se você estivesse num culto e alguém trouxesse uma profecia para você, ao final do culto eles iam lá e davam aquela fita do culto. Para quê? Para você guardar. Quero guardar na memória aquilo que me traz esperança. E essas palavras vão sendo guardadas no seu coração, sendo conferidas. Eu tinha 15 anos quando Deus trouxe uma palavra, Deus usou uma irmã e falou assim que eu ia ser pastor. Eu era tímido, quieto, tal, já sabe a história. O que eu fiz? Eu guardei aquilo no meu coração e comecei a perseguir aquilo. Eu persegui aquilo. Fui atrás disso. O que você tem guardado no seu coração? Mas se nós dermos ouvidos a todo tipo de comentário, principalmente na rede social, né? As pessoas falam o que é. As apreciações, cuidado. Eu lembro, meu pai falava um provérbio, meu pai fazia muita gente ler provérbios, e dizia assim, cuidado, o homem é aprovado pelos elogios que recebe. Cuidado com os elogios. É importante, é bom elogiar, mas você é aprovado. Às vezes o cara está te elogiando, mas ele está só... E você está... Baiacuda, está enchendo, né? Está inflado. Cuidado. Isso pode te derrubar. Se a gente der ouvidos apenas a todo tipo de comentário, as apreciações, depreciações, seja o que for, dificilmente a gente vai chegar a algum lugar. Você precisa saber quem você é. Seu chamado, quem você é, seu propósito, sua identidade. E aí chegar, porque chegar a um lugar é onde nós queremos. Se eu perguntar para você, ontem os jovens começaram a fazer umas conversas ali, vocês foram sobre algumas coisas também. Me perguntaram para mim também, antes de eu ir dormir, que o velho não aguenta ficar muito tempo acordado. Aí eles estavam assim, o que você, como é que é, dos 5 anos lá? O que você sonha para você, onde você deseja estar daqui a 5 anos? E cada um começou a falar. Operar na Libertadores. O que você, daqui a 5 anos, como você imagina estar daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Vamos colocar o 5 que é mais próximo. Aonde você deseja? Mas há 6 anos atrás eu não imaginava, 5 anos atrás eu não imaginava morar em Maringá. Que a gente saiu, não, 5 anos já, né? 5 anos e meio que a gente está aqui, né? Mas olha, como a vida muda. É chegar a um lugar, mas você não pode dar ouvido a todas as vozes. Outra coisa, em Eclesiastes 9:10 diz assim, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Você vê que Elias, ele precisou se alimentar. E aí aquilo que ele se alimentou, ele caminhou 40 dias, né? Ele teve uma caminhada, que feijoadinha, né? Que costelinha. Amados, mas o quarto ponto aqui é não deixe de fazer algo. Está ligado ao ponto anterior, não dê ouvido a todas as vozes e não deixe de fazer algo. Logicamente que após virmos de uma derrota, a gente não está nas melhores condições. Depois de uma derrota, você talvez, lá os jogadores da seleção, você não está em condição de falar, talvez fale uma bobagem, diga algo errado. Contudo, mesmo que você não esteja disposto a dar 100%, a fazer, ou nem consiga fazer 100%, nunca deixe de fazer algo proveitoso para si ou para alguém. Pastor, ele veio uma bordoada, eu estou sofrendo, estou em momentos difíceis. Você já notou quando você está passando os momentos mais difíceis? Parece que chega alguém, você está com aquele momento difícil, financeiro, familiar, profissional, seja o que for. Aí chega alguém pedir ajuda para você, justamente naquilo que você está lutando. Parece que é uma atração nisso. Deus faz para nos ensinar mesmo. Ou você está lá arrebentado e Deus traz alguém para você ajudar. E você vai fazer. Amados, esteja disposto
Nem que você não esteja 100%. Ai, pastor, hoje eu não vou porque eu não estou 100%. Esquece. Quantas vezes nós já subimos no púlpito e nós não estávamos 100%? E aí é os dias que Deus mais usa. Porque daí você sabe, ixi, se depender de mim a coisa está feia. E Deus usa, e Deus faz, e Deus se move. Talvez você teve uma decepção, um problema financeiro, um problema familiar, um problema de relacionamento. E aí, não pare. Eu gosto daquela expressão de ser imparável. Nós somos imparáveis. Perdeu, você levanta. Talvez você não vai dar 100% depois de uma derrota. Mas você vai estar ali, no setentinho ali. Não, vamos voltar, vamos voltar. Não deixe de fazer algo. E aí, criticando agora, né? Ou pelo menos aprendendo as lições da Copa aí, né? Aí que o Tite devia ter ficado com o time, né? Nós apanhamos, mas eu estou sofrendo, mas é hora de eu animar meus jogadores. Eu agradecer, viram o técnico do Japão? Né? A mesma situação, perdeu nos pênaltis, para a mesma Croácia. Né? Foi lá, abraçou cada um e reconheceu. Deixaram o vestiário limpinho. Quinto lugar, versículo 10. Disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte. Não, perdão, o 10 é o anterior. Quando ele fala assim, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Mataram todos os profetas, todos os crentes, não tem mais ninguém, Senhor. Só fiquei eu. Amados, evite a síndrome de perseguição. Perdeu, levanta a cabeça e pare de mimimi. Estão me perseguindo. Teorias da conspiração. Não, é porque isso, porque aquilo, que não sei o que e tal. E o Elon Musk, né? E tal. Perdeu. Vamos batalhar, vamos. E aí entra na política, entra nos esportes, entra na vida pessoal, principalmente. Vamos batalhar, evite essa síndrome de perseguição. Parece que isso acontece com frequência, mas quando as coisas não correm bem, né, as pessoas começam a dizer assim, parece que o mundo inteiro se uniu para tramar algo contra ela. Ela começa a ver conspiração em tudo. Eu preciso ir e ver mais além. Não se faça de vítima. Não tenha pena de si mesmo. Outro ponto 6. Não queira controlar o mundo todo. Mas ele começa a falar tudo o que acontece aqui, versículo 11. Disse Deus, sai-te, põe-te neste monte perante o Senhor, e eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Deu uma tempestade. Deus vai estar aí. Não era Deus. Veio o terremoto, abalou tudo ainda, não era Deus. Mas no vento suave, um cicio tranquilo, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Olha que não queira, amados, controlar o mundo todo. E após uma pessoa sentir-se perseguida, numa situação, o contra-ataque geralmente é o que é? Por vezes é um desejo de controlar tudo e todos, né? A gente ouviu isso no retiro lá. Às vezes nós, pastores, temos essa tendência de querer ser Deus na vida dos outros. O cara está passando por um problema e a gente quer resolver para ele. Nós não podemos resolver. Às vezes a gente pode orar. É conversar, dar nossos ouvidos. Às vezes nos nossos filhos nós queremos resolver os problemas. Deixa eles enfrentarem as batalhas deles. Deixa eles terem as lutas deles. Além de ter poucas forças, não gastem coisas que não são para você. Não gaste suas forças em outras coisas. Uma pessoa que deseja controlar tudo é alguém que não consegue controlar a si mesmo. Você não tem o controle de tudo. Tem coisas que cabem a você, que você pode fazer e vai mudar. Mas tem coisas que não cabem a você. Tem situações que não cabem a você. Daí não adianta ficar preocupado, ansioso, ansiosa. Mas ele lá vai passar, ele vai sofrer. Calma. O que cabe a você? O que você pode fazer? Você não é Deus. Não queira controlar tudo e todos.
Versículo 15 ao 17, então a gente lê nesse contexto aqui. Disse o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, e Abel, Meolá, unge os profetas em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Amados, isso me faz pensar e refletir algumas coisas, até o versículo 19, depois diz: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, tal, e começa a história. Não queira mudar tudo num só dia. Depois de uma derrota, não queira mudar tudo num só dia. Agora faz uma limpa, agora vai mudar tudo. A vida se constrói de pequenos gestos, pequenos detalhes. É uma reconstrução. Agora vamos mudar tudo, né? Por exemplo, perdeu. Não. Tem coisas que tem que ser deixadas, tem que fazer, repetir. E as coisas têm que ser mudadas, uma de cada vez. Porque você não consegue mudar tudo de uma vez só. Você vai construir em pequenos gestos. E o dia poderá, cada dia vai exigir muito de você. E a gente tem que ter essa consciência, tomarmos essa consciência. Que após uma derrota, após uma frustração, um desânimo, nós não vamos nos reerguer num só momento. Pela fé nós sabemos que Cristo fez por nós. Mas é um processo que você vai se reerguendo, que você vai se levantando. É na profissão, quando alguém quebra, tem um problema financeiro, você não consegue resolver o problema de um dia para o outro. Na família, em tudo. É um processo. E há muita coisa que talvez tenha ficado destruído. Sentimentos machucados. Mas tudo isso é possível de ser transpassado, ultrapassado, vencido. Mas não esqueça, não é num só dia. Não é num só dia. Eu antes tinha o hábito de correr, perdi esse hábito, tem que voltar, é difícil. Daí eu começo a andar. E a minha grande falha, daí eu quero andar 1 hora e meia. No segundo dia já não aguento as pernas, né? Porque tem que ser um pouquinho a cada dia. E Deus nos ensina nos processos. Por isso que a derrota nos ensina. Porque você começa a passo a passo. Meu tempo aí tá, como é que tá? Tá ok? Já vou terminar. Por último lugar, não se desiluda em demasia consigo. Talvez você errou. Talvez você pecou. Talvez você tenha sido derrotado por falha. Talvez você errou o pênalti. Coitado do Marquinhos, né? Conseguiu tirar o goleiro, mas acertou a trave. Aquele menino Rodrigo, né? Novinho, né? 20, 21 anos. 21, quem tem 21 anos aqui? Quantos anos tem? 23, tá velho já, hein, cara? Imagina a cabeça desse menino, se não tiver alguém ali para dizer, calma, vai acontecer. Um acidente, eu lembro que tinha um amigo meu lá em Ponta Grossa, que ele era presbiteriano e uma criança atravessou no meio do caminho e ele atropelou um menino e o menino morreu. Eu tinha 20, ele devia ter uns 21 anos. Graças a Deus, ele soube lidar com isso e hoje está bem e tal. Mas não se desiluda em demasia consigo mesmo. Porque pessoas desiludidas consigo mesmo são pessoas fadadas ao fracasso, à desgraça. Você errou, você falhou. Se arrependa, se lance no Senhor e creia que Ele vai trazer a transformação. Só que quando você agasalha esse tipo de pensamento, quando você se deixa conduzir por esse tipo de pensamento, você vai cair num ciclo vicioso, em um poço sem fundo de culpa, achando que você é o culpado, que você não dá certo, que você é o motivo. Imagina Jonas. Deus manda ele pregar a Nínive, ele foge. Deus manda ele para lá, ele vem para cá, ele vai lá para Jope, no litoral, totalmente oposto. E ele vai, eu gosto da história de Jonas, que é uma história de alguém que vai descendo até onde não dá mais. A Bíblia fala assim que ele desceu a Jope, por quê? Porque era litoral, então ele saiu do Planalto e foi para o litoral. Chegando no litoral, ele desceu até o porto. No porto ele desce até o barco. No barco ele desce até o porão do barco para dormir. Não bastasse isso, o que ele faz? A tempestade, os caras lançam ele fora do barco, no mar. Desceu mais.
Não bastasse isso, vem um grande peixe e engole ele. E vai parar no vento o grande peixe. A baleia, né, pastor? Não é baleia, porque baleia não é peixe, é mamífero. Pastor, mas como é que um peixe engole um homem? Eu costumo dizer isso. A Bíblia está dizendo, irmão. Se a Bíblia está dizendo, eu acredito. Se a Bíblia dissesse que o homem engoliu a baleia, tem uns... Não é uma baleia, mas... Como é que se come uma baleia ou um elefante? Sabe como? Um pedacinho de cada vez. A Bíblia está dizendo que ele comeu, mas aqui é um grande peixe, já tem provas que pode acontecer isso. Mas ele foi descendo, até que aquele peixe vai até a praia e vomita ele, nem o peixe quis Jonas, vomita ele e aí ele vai pregar. Mesmo contra a vontade dele, ele foi ter que cumprir o propósito dele. Não se desiluda. Pastor, eu falei lá atrás, eu falei aqui, eu fiz isso errado. Sempre há um novo dia. Sempre há uma nova chance. Sempre há uma nova Copa, daqui a 4 anos. Sempre há um tempo. Eu não quero dizer com isso que você não deva querer, desejar fazer mais e melhor. Mas que nós devemos ter um processo de recuperação. Nesse processo de recuperação, estar disposto a encarar outras derrotas. Vai ter outras situações que nós vamos falhar. Mas eu quero te incentivar, meu irmão, a começar a olhar para 2023, 24, 25. Não, agora é um novo ciclo, é um novo momento na minha vida. É uma nova caminhada, novos alvos, novos propósitos. Talvez antigos, lá de trás, que você vai puxar. E não, isso aqui tem que ser ajustado. Ainda é possível. Ainda é possível. Quando a gente olha para o apóstolo Pedro, Pedro foi um dos que foi recuperado por Jesus aos poucos. Ele negou Jesus. Ficou com vergonha, fugiu. Aquele ar compulsivo dele trouxe alguns dissabores para a vida de Pedro. Porque era impulsivo, falava mais, meteu a espada na orelha do soldado lá, tudo isso. Só que Pedro, com a caminhada dele, vai se tornando um homem extremamente, tremendamente usado por Deus. E junto com Paulo, Pedro e Paulo, depois de Jesus, é claro, são os maiores nomes que a gente tem no Novo Testamento. Porque ele deixou ser recuperado por Jesus. Ele não se desiludiu com ele. Ele não se entregou com ele. Você não é um fracasso. Você não é um derrotado. Mas só faz sentido falarmos em derrotados pensando que existe um outro verso da moeda. Se tem derrotados, é porque houveram vitoriosos. A derrota às vezes é um remédio para a nossa doença. A derrota às vezes é um remédio para o nosso orgulho. A derrota é um remédio para a nossa presunção. A derrota às vezes é um remédio para a nossa soberba. Deus disse para Paulo: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na derrota. Não olhe para a derrota como algo que vai te destruir totalmente. Mas no vôlei, né, é o set point. Não perdeu o jogo, você perdeu o 7. O match point que é fechar o jogo, né? Perdemos um 7. E aí o esporte eu amo. O esporte eu acho que dá umas lições maravilhosas, né? Para nós, né? A Holanda, quase, né? Mas é um jogo perdido. A própria Croácia. Era um jogo perdido. Futebolzinho feio. Mas os caras ganharam da maior potência do mundo, do futebol. Que ainda é. Ainda é. Mas por quê? Porque foi uma derrota, foi um gol. Não desistiram. Por onde você tem que passar para aprender a crescer? Por onde você tem que passar? São derrotas, são momentos, são circunstâncias que nós vamos passar. É o 7 pontos. Nós temos que perder para aprender. Para virar o jogo. Paulo disse, Jesus disse, Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei, diz Paulo, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar com você. E que você coloque diante do Senhor as suas lutas, suas adversidades, talvez suas derrotas. E disso você faça a matéria-prima para as vitórias que você terá nesse ano, na sua vida, para as mudanças. Como eu ajo diante das derrotas? Perseguidos,
mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quero ler mais uma vez esse texto. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, ou melhor, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante em ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Tudo isso acontece por amor a nosso Pai.